mais uma vez com a paz do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos apresentar o servo do Senhor que vai ministrar a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Estende a sua mão para cá, estende as suas mãos para cá. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te apresento o teu servo, Senhor, a qual vai ministrar, Senhor, a tua santa palavra nesta noite. Ó Deus, usa como atalaia em tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, de uma forma grande e especial nesta noite. Abençoa o teu filho, usa ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder reunir convosco no segundo congresso de missões. Eu desejo que Deus continue vos abençoando com todas as sortes de bênçãos. Eu tenho certeza que você veio adorar a Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. No capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 1, verso de número 1. Nós vamos ler o verso 1 até o verso de número 4. Deus continue abençoando ao pastor Valdir, na liderança desta igreja. Que a mão de Deus continue nos direcionando. Eu desejo que Deus continue abençoando. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marcelo, esse homem de Deus que está na incumbência da organização de toda essa festa maravilhosa. E que Deus continue honrando todos vocês que contribuíram diretamente ou indiretamente para que esse evento fosse realizado. Deus te abençoe. Atos capítulo de número 2, verso de número 1. Quem já encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim: e cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós vamos repetir esses 4 versos em uma só voz, porque esse texto é profético para nós. Eu gostaria que você lesse com muita atenção, que você ficasse bastante ligado. E eu vou fazer um pedido aqui muito especial. Se alguém quiser conversar, eu percebi que as dependências da igreja é grande. Então você pode se retirar, conversar lá fora, lá na rua. Porque se você ficou aqui dentro, eu quero acreditar que ficou para receber o poder de Deus, para receber a glória de Deus. Capítulo 2, versos de número 1 ao 4. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E cumprindo E
que relata o cumprimento de uma das maiores de todas as promessas da Bíblia Sagrada, que relata exatamente o retorno do Espírito, ou a vinda do Espírito para habitar dentro de nós. O tema da minha ministração esta noite é as características de um crente cheio do Espírito Santo. A primeira verdade que nós entendemos é que o crente cheio do Espírito Santo, ele é completamente diferenciado. Eu vou repetir isso. O crente cheio do Espírito Santo, ele é completamente diferenciado. Ele é diferente na sua maneira de pensar. Na mente de um crente cheio do Espírito, você encontra os pensamentos mais nobres que existem. O crente cheio não pensa como pensam os vazios, porque na maioria das vezes temos a sensação de que os crentes vazios do Espírito, eles não pensam em nada, ou pensam em algo semelhante a isso. O crente cheio do Espírito, ele também é diferente na sua maneira de sentir. Ele não sente como todos sentem. Ele é diferente. O crente cheio do Espírito Santo, o seu coração é dominado por sentimentos nobres, sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de bondade, de caridade. Não tem espaço no seu coração para inveja, para malícia, para ganância. O crente cheio do Espírito, ele é diferente na sua maneira de sentir as coisas. E quando nós olhamos para a Bíblia acerca do Espírito, nós entendemos que a promessa do derramar do Espírito é uma promessa que faz parte das duas alianças, ou seja, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Vários homens de Deus profetizaram sobre isso. Por que não lembrarmos na Bíblia Sagrada que profetas como Isaías profetizou sobre o Espírito, quando ele diz no capítulo de número 32 e o verso de número 15: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, e todo deserto se transformará em campo fértil, e todo campo fértil será reputado por um bosque. Ele estava falando do Espírito. Por que não lembrar que o mesmo profeta, ele ainda profetiza no capítulo 44 e o verso de número 3, uma mensagem impactante: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele estava falando do derramar do Espírito. Até o profeta Joel, ele foi enfático profetizando sobre isso. Quem não lembra que o profeta Joel, ele diz no capítulo 2 e o verso 28: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia. Os vossos jovens terão visões. Aleluia. E os idosos terão sonhos, e sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. O profeta está falando exatamente disso que nós lemos. Até João Batista, que Jesus, olhando para ele, disse que foi o maior de todos os humanos. E João Batista, ele profetizou sobre o derramar do Espírito. Quem não lembra que João está batizando às margens do Jordão? E quando alguém lhe aparece, ele interroga dizendo: ei, tu não és Elias? João diz: não. Mas você também não é Eliseu? Também não. Tu não és Isaías? Não. Jeremias? Não.
Tu não és um dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias ou Malaquias? Ele não. E então, já que você não é os profetas dos maiores, não é dos menores, você não é o Cristo? João disse: não, agora você forçou. Porque eu, João, eu gosto de trabalhar com água. Eu pego homens e mergulho na água. Eu batizo com água, mas o Cristo não gosta de água. O Cristo, quando ele se manifestar, ele vem para batizar com Espírito Santo e com fogo. João está falando da efusão do Espírito. E Jesus fez questão de colocar esse tema como um dos seus prediletos quando ele pregava. Quem não lembra que Jesus falou disso várias vezes? Ele disse no capítulo 14 do Evangelho escrito por João: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, rogarei para que envie o Consolador. Ele mesmo disse no capítulo 24 e o verso 49 do Evangelho escrito por Lucas, dizendo: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele mesmo disse em Atos capítulo 1 e o verso 5, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele mesmo diz em Atos 1 e 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos ficaram esperando, eles ficaram aguardando. 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus, eles estão reunidos e o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A promessa se cumpre. O que significa isso? É que Deus é fiel. Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. O Deus que te fez a promessa, não interessa se já passaram 10 anos, não interessa se passaram 20, eu vim reatificar. Ele permanece fiel. Se alguém crê, levanta a mão, comprado de glória. Fiel, a promessa cumpre, a promessa acontece, a promessa se torna realidade. Mas o engraçado é que o evangelista que narra esse fato, ele não participou desse dia. O que me chama a atenção quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos é que o homem que conta sobre esse fato que acontece, ele não estava lá, ele não viu, ele não ouviu, ele não participou, ele não assistiu nada. E como ele escreve isso, Lucas era fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Paulo alcança Lucas através do Evangelho, porque esse conceito de que Evangelho é para pobre é mentira. O Evangelho pregado por Jesus tinha senador que fazia parte, tinha empresários que faziam parte, não tinha templo, não tinha nada, mas eles iam. O Evangelho alcança o doutor Lucas, mas Lucas não era um crente comum, porque crente comum só fazem coisas comuns. Crentes comuns só lembram que é crente no dia do culto. Obreiros comuns só leem a Bíblia quando vai pregar, só ora quando é escalado na igreja. Comum. Lucas não era comum. Lucas, quando conheceu Jesus, Lucas teve uma sede extraordinária de saber mais sobre Jesus.
E Lucas queria saber aonde esse tal de Jesus nasceu, aonde ele cresceu, aonde foi visto pela primeira vez, aonde ele passou a infância, quem foi seu pai, quem foi a sua mãe, quem eram os seus irmãos, quem eram os seus amigos, quais eram as suas ideias, a sua filosofia de vida, o que ele ensinava, o que ele pensava, qual era a sua ocupação, o que ele fazia até de noite. Lucas narra o que esse Jesus fazia, aonde ele morreu, onde foi visto pela última vez, o que disse na última vez que apareceu, que se manifestou. Lucas quis saber. Das curiosidades de Lucas nascem 2 livros. O primeiro é o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. E segundo vem a continuidade, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns teólogos sugeriram um nome até melhor para esse livro, dizendo que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito que faz tudo. Então Lucas, quando chega em Atos dos Apóstolos, ele começa a narrar a história de um culto diferente, porque existem cultos e existe culto. Os cultos não mudam em nada a vida de muitas pessoas, mas sempre existe um culto que revoluciona a nossa vida. Às vezes esse culto não é uma noite de congresso como essa. Talvez o culto que marcou a sua vida foi um culto de manhã, aonde tinha 5 irmãos. Talvez foi um culto lá na casa da irmã Maria, ou na casa da irmã Fátima, e naquele culto só reuniram 4 irmãs, ninguém pregou, ninguém cantou, e Deus marcou. Houve em Jerusalém um culto diferente. Houve em Jerusalém um culto onde o impacto foi extraordinário, foi sobrenatural. E Lucas, ele quis saber acerca desse culto diferente. Lucas começou a procurar os irmãos que haviam participado do culto diferente, porque Lucas ficou sabendo que no culto que houve em Jerusalém diferente, o povo começou a ouvir uns negócios estranhos, diferentes, coisas inéditas, e eles não só ouviram, eles começaram a ver coisas que nunca tinham sido vistas antes, e eles começaram a falar diferente, e no final eles pareciam que estavam bêbados, embriagados. Lucas disse: eu quero saber desse culto. E Lucas começou a procurar quem participou. Lucas ficou sabendo que do culto diferente participou quase 120. Sabe o que é engraçado? É que a igreja tinha quase 500 e só quase 120 participaram, ou seja, menos da metade da metade. E é sempre assim na igreja, desse jeito. Quando a glória desce, alcança só uma metade. Você olha nos cultos da igreja, quando a glória desce, 4, 5 obreiros dão glória, porque o grupo de vazios da igreja é maior do que o grupo de cheios. Mas hoje ainda dá para inverter a situação. Ei, levanta o dedo, levanta o dedo, aponta para alguém e diga: já está descendo azeite na casa. No culto diferente. E as coisas que contaram para Lucas são coisas absurdas que estão aqui dentro desse texto. Algumas vezes nós lemos isso com tanta velocidade que não conseguimos perceber os absurdos que estão contidos dentro desses 3 versos que ora acabei de ler, e vocês repetiram lendo comigo. Olha o que disseram para Lucas. Lucas foi o seguinte: quando cumpriu-se o dia do Pentecoste, nós estávamos todos reunidos no mesmo lugar. Porque o que significa isso? Ninguém precisa mudar de igreja para ser cheio do Espírito. Ninguém precisa mudar de cidade para ser cheio. O lugar era o mesmo, era o mesmo, era o mesmo. Não tinha nada diferente, estávamos reunidos no mesmo lugar. E de repente, olha o que aconteceu, Lucas. Veio do céu um som como que de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Lucas para e diz como que essa história veio o que? Um som.
Mas como era isso? Lucas está fazendo uma investigação, é uma reportagem. Lucas está pesquisando. Eu imagino Lucas olhando para os irmãos e dizendo: que som era esse? E eles disseram: Lucas, parecia vento. Mas espera aí, não era vento não. Lucas não era vento, porque não sacudiu o cabelo de ninguém, não levantou poeira no ambiente, não balançou a túnica de ninguém. Era um som que parecia vento, mas não era vento. Eu imagino Lucas perguntando para eles o seguinte: que som que era? Não parecia uma harpa tocando. Disseram: não, Lucas. Não parecia um teclado? Não. Lucas não, ele pergunta: não parecia uma guitarra? Não, não era guitarra, não era citara, não era uma trombeta, não, não era. Que som que era esse? Disseram: Lucas, nós não sabemos. Só sabemos que todos nós ouvimos o som, e quando o som desceu e chegou, porque o som vem de cima para baixo. O que significa isso? É que tudo que a igreja precisa não vem da boca do pregador, não vem da boca do cantor. O que a igreja precisa vem do céu, vem de cima. E foi contando para Lucas: o som foi tomando conta de toda a casa. O som invadiu. É aqui que eu encontro a primeira característica de um crente cheio do Espírito. Porque, pastor, esse som que eles ouviram é um som inédito e é único. Perceba na Bíblia que ninguém ouve esse som. Você vai perceber que Adão nunca ouviu esse som quando vivia no Éden. Noé nunca ouviu esse som quando estava na arca. Abraão nunca ouviu esse som. Moisés não ouviu o som. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não ouviu esse som. Davi não ouviu o som. Salomão não ouviu. João não ouviu. Pastor Jeremias não ouviu. Isaías não ouviu. Ezequiel não ouviu. Daniel não ouviu. Micaias não ouviu. Quem ouviu o som? Quem ouve a igreja. É porque aqui está a primeira característica que tem um crente cheio do Espírito. Só quem entender vai conseguir glorificar. Que característica é essa? Escute para você entender. A primeira característica que tem um crente cheio do Espírito é que ele é capaz de ouvir aquilo que ninguém ouve. Que ninguém ouve. Olhe para cá. Quem é cheio tem sensibilidade auditiva. Escute-me mais um pouco. Ser cheio do Espírito não é só pular e sapatear na igreja. Ser cheio do Espírito não é só rodar. Ser cheio do Espírito não é levantar a perna, não é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito é ter uma sensibilidade auditiva extraordinária, acima da média, fora do normal. Quem é cheio não é aquele arrogante, prepotente, que não pode ouvir ninguém. Todas as vezes que ouve aquilo que não gosta, aquilo que não concorda, ele fica nervoso, ela fica nervosinha. Quem é cheio não é o surdo espiritual. Quem é cheio não é o queixo duro. Quem é cheio não é o surdo que não ouve nada, que não entende nada. Quem é cheio ouve até Deus falando.
comunicando com a igreja é uma maneira diferente. Mas eles não param por aí. Olhe para cá, porque eu não serei extenso esta noite. Ei, ele diz para Lucas coisas mais absurdas do que essas. Ele diz para Lucas o seguinte: e depois que veio esse som, como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa, aí nós fomos atingidos de outra maneira. Olha o que disseram no texto. Isso aqui é um absurdo, não faz sentido. Eu quero que você recobre a sua atenção para você entender o que eles estão dizendo no texto. E Lucas fez questão de dizer que é eles que está dizendo. Lucas não quis nem se comprometer com a narrativa. Lucas não diz aconteceu. Lucas diz e foram vistas por eles. É eles que estão dizendo, não tem nada a ver com isso. Eu sou um médico e olha o que eles me disseram: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Isso aqui é absurdo. Por que é um absurdo? Porque línguas não são vistas, são ouvidas. Não existe esse negócio de ver idiomas, de enxergar o idioma. Não existe. Se você procurar um professor de língua portuguesa, alguém que tenha um mestrado ou doutorado, e perguntar ao professor qual é a cor da língua portuguesa, ele vai dizer que pergunta idiota, que pergunta imbecil. Nenhum idioma tem cor, nenhum idioma tem formato, nenhum idioma tem modelo. Olha o que eles estão contando, Lucas. Nós vimos aqui, depois que ouvimos esse som, a nossa visão mudou. Nós começamos a enxergar idiomas. Inglês não tem cor, japonês não tem cor, o castelhano não tem cor, porque eles estão dizendo algo diferente aqui. Eles estão dizendo que viram as línguas. Imagina Lucas se entrevistando, são quase 120. Não é um só que está dizendo, não é uma mania de alguém que se acha mais crente da igreja. Está contando o fato. Quem está contando são os pastores, quem está contando são as mulheres. Imagina Lucas perguntando como foi o fato. Começar a dizer: Lucas, nós estávamos reunidos, e de repente, quando veio o som e encheu toda a casa, a gente começou a ver línguas, idiomas. Mas como era isso? Foi dizendo: olha, era um negócio meio amarelo com verde e azul, e fazia movimento, porque parecia fogo, e vinha descendo. Lucas, nós estávamos no culto, quando de repente desceu o idioma, desce na cabeça do pastor João. Ei, e nós estávamos olhando quando veio outro e atingiu o pastor Tiago. Nós estávamos de olho quando veio outro e pousou em Bartolomeu. Ei, nós estávamos olhando quando outro idioma desce, outro idioma desceu na vida do Estevão. Nós estávamos olhando, o outro desceu no Felipe, outro desceu no Nicolau, outro atingiu a Ana Maria, outro atingiu Mateus. Nós estávamos vendo. Imagina o Lucas dizendo: não é possível, idioma não pode ser visto, não é possível, não faz sentido. Imagina o Lucas dizendo:
é cheio não sofre de miopia espiritual. Quem é cheio não tem a visão do não posso, não dá, não consigo. Quem é cheio enxerga diferente. Mulheres cheias do Espírito não tem visão pequenininha. Homens cheios do Espírito não tem visão mínima, pequena. Obreiros cheios do Espírito não tem esse negócio de igrejinha, de polvinho, de ofertinha, tudo pequenininho. Quem é cheio vê o que ninguém vê. Quem é cheio enxerga o que ninguém enxerga. Ei, quem é cheio, quando olha para a cidade de Namuque, ele não vê uma cidade de Namuque apenas, ele vê uma multidão prostrada ao pé da cruz e declarando que Jesus é o Senhor. Quem é cheio, quando passa na boca de fumo, ele não vê um monte de noia, ele não vê um monte de drogado. Ele diz: eu estou vendo pastores, evangelistas, eu estou vendo. Você vai ver, 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 vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver o que ninguém vê, vai ver o que ninguém viu. Eu quero apresentar esta noite pelo menos três visões diferentes das visões que tem, da visão que tem o crente cheio do Espírito. A primeira visão que os crentes vazios do Espírito têm é a visão do gafanhoto. Olha para alguém e diz: coitado de quem tem visão de inseto. Diga, visão de inseto. É isso mesmo, visão de inseto. Qual é a visão do gafanhoto? É exatamente a visão dos 10 espias enviados por Moisés até a terra prometida. Eles foram, olharam a terra, e quando eles olharam, eles perceberam nos mínimos detalhes que a palavra de Deus era exatamente a realidade. Deus havia dito que a terra manava leite e mel. Eles perceberam que a terra era muito boa, mas de repente, quando eles olhavam a terra, eles perceberam que na terra tinha gigantes, homens enormes, grandes, fortes. Teve um que olhou para o outro e disse: perto de um homão desse, eu não passo de um cão. O outro disse: você é um cão? Eu disse: eu sou um gatinho. O outro disse: rapaz, nós não somos nem um cão nem um gatinho, nós somos um gafanhoto. Olha o tamanho desses homens, olha os braços deles, olha as pernas, olha o tórax, olha o abdômen, olha a panturrilha deles, o antebraço, bíceps, tríceps. Olha o tamanho desses homens. Não dá, não dá, não dá. Eles voltaram com essa visão. Quem é que tem a visão do gafanhoto? É aquele que enxerga tudo grande e enorme, e ele olha para si próprio e se vê incapaz de chegar. Eu não tenho dúvida que quando criaram o projeto dessa igreja, teve obreiros com a visão do gafanhoto, dizendo: não vai dar para construir, não tem dinheiro para fazer o forro, porque não faz uma igrejinha gafanhoto. Gafanhoto é desse jeito, é tudo pequenininho, é tudo mínimo, é tudo minúsculo. Se disser que vai colocar uma bancada na igreja, aqueles bancos estofados com 5, 6 centímetros de espuma, o gafanhoto diz: meu Deus, não tem dinheiro. É o gafanhoto. É uma luta. Olhe pra cá. É uma luta ter amigos gafanhotos. É uma luta conviver com obreiros gafanhotos, porque eles têm visão de inseto. Se alguém disser: olha, a nossa igreja vai crescer tanto que Namuque vai ficar pequeno, ele diz: teve uma que não cresceu, teve a outra que diminuiu. Gafanhoto é visão de inseto, é visão pequena, e de fato eles não conquistam. De fato, os crentes gafanhotos, eles só andam a pé e com o sapato furado. De fato, os crentes gafanhotos, quando compram um carro, só anda com um tanque vazio, porque a visão dele não deixa ele chegar longe. Os filhos dos gafanhotos, a gente tem dó, porque quando ele chega em casa e diz: pai, eu vou passar no vestibular da Federal. Você sonha
visão que criaram, pastor, é a tal da visão de águia. Quem lembra dessa época? Quem lembra? É tudo águia, águia, águia. Quem é você? Pregador águia. Quem é você? Pastor águia. Quem é você? Cantor águia. E os águias chegavam na igreja, não tinha uma pena para voar, como não tem até hoje. Não aguenta nada. Chegava nos nossos cultos, quando sentava já cruzava-lhe a perna para dar glória. Um trabalho tremendo. O último a dar glória, o último a dar aleluia. Porque não dá glória, porque sou águia. Pior do que um pardal, achando que alguma coisa não vale nem um frango de granja, pensando que é águia. E é águia, é águia. Aí pergunta por que águia? Por causa da prepotência. Por que águia? Porque aqui não fala com todo mundo. Por que águia? Porque aqui tem uma voz zona. Arruma uma voz que não é dele. A voz como a voz de um pato. Um pato que pegou um resfriado, ficou rouco. Aí ele começa, abre a boca grosso, no final termina pregando fino, não aguenta nada. A águia, que águia é essa? Uma águia depenada, uma águia que não entende nada, dizendo, pastor, sabe por que eu sou águia? É porque a águia tem visão. Engana quem pensa que a águia tem visão, é porque não conhece o agir do Espírito. Pastor, algumas espécies de águias aí conseguem enxergar as 4 cores, consegue enxergar com nitidez uma distância equivalente a mais de 10 quilômetros. Grandes coisas enxergar 10 quilômetros, grandes coisas enxergar 12. Pastor, é muita coisa, é nada. A águia enxerga 12, eu compro uma lupa, eu também enxergo 12. A águia enxerga, eu pego um binóculo bom e enxergo também. A águia vê 12 de longe, eu entro dentro do veículo, chego lá perto, eu vejo também. A visão que a igreja tem não é de águia, porque a águia só vê o que existe. A águia só vê o que qualquer outro animal pode ver. Agora a igreja não, a igreja vê o que ninguém viu, a igreja vê o que ninguém pode ver, a igreja vê línguas repartidas como de fogo. Eu profetizo, Deus vai te dar visão. Eu profetizo, Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. Obreiros, com todo respeito, chega de brigar por púlpito, chega de querer queimar o outro com medo de perder uma partida, com medo de perder um púlpito. É porque tu não tem visão. Quem tem visão não enxerga Nanuque, não enxerga Minas Gerais, está enxergando o continente, está enxergando as nações. Ei, hoje você vai ver o que ninguém vê. Chega de ter um ministério pequeno, chega de ter uma igreja pequena. Quem tem visão é cheio do Espírito. Já viu o que, pastor Valdir? Já viu que vai chegar a hora que vai ter que derrubar as paredes à esquerda, vai ter que derrubar a direita, vai ter que derrubar a retaguarda, porque vai crescer. Ei, tu vai ter visão. O diabo está dizendo que aquele marido não vai ser crente, que não tem jeito. A mulher que é cheia, ela diz: cala a boca, diabo. Eu já estou vendo ele com a Bíblia na mão, liderando, pregando
Só quem é batizado com fogo. Abre a boca, abre a boca. Jesus vai encher crentes aqui. Ele vai encher, ele vai encher. Aí no telão, quem está me assistindo no telão, ei, te prepares, porque Jesus vai encher, vai encher, vai encher. Abre a boca, 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 abre a boca. A barraca não contém.
Lamandorobi derimante plai, recalamante covire blasorite, recalanchote blasei, recandorocote neblesui, recalamante canarai chote deleci, imite blaio seque, recalamando blasto bleke, rancho canasui que blasto rei, lamine comanara semelete, recalamante comanara sai elecho play. Eu estou tendo visões de Deus aqui esta noite. Eu vejo anjos que estão andando dentro desse ambiente. Escute a visão que eu estou tendo. Vocês adoram depois. Primeiro escutem. Esses anjos estão tocando na vista de pessoas aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou mudando a tua maneira de enxergar as coisas. Eu estou mudando a tua maneira de ver. Deus está ungindo os teus sonhos. Deus está ungindo os teus sonhos. Deus está levantando visionários aqui dentro. Deus está levantando mulheres com visão extraordinária. Deus está levantando homens com visão extraordinária. Deus está levantando obreiros para ver o que ninguém vê. Deus está levantando jovens para ver o que ninguém vê. Ei, Satanás perdeu, ei, o inferno perdeu. A visão de gafanhoto acabou. A visão de águia ficou para trás. Hoje você sai daqui vendo o que ninguém vê, vendo o que ninguém vê, vendo o que ninguém vê. Levanta o teu dedo, levanta o dedo, levanta o teu dedo, aponta para alguém e diga: hoje você vê o que ninguém vê, 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 o que ninguém vê. Cadê o glória da igreja? Cadê? E continuou contando para ele absurdos. Olha o absurdo que eles escrevem, que eles contam aqui, e eu encerro a minha pregação agora nesse tópico. Eles disseram: Lucas, depois que nós vimos aquelas línguas que pareciam de fogo, que iam pousando sobre cada um de nós, de repente, Lucas, nós começamos a falar noutras línguas. Lucas disse: espera aí. Primeiro vocês me dizem que eu ouvi um som que não tinha nome. Todos os sons têm nome. Porque o som que vocês ouvem não tem. Todos os sons nada mais é do que resultado de vibrações. Tem que haver vibrações para que o som seja produzido. E toda vibração que gera sons, esses sons têm nome. O som que o boi emite tem um nome. O do cavalo tem nome. O som do grilo tem um nome. O som emitido pela cigarra tem outro nome. Porque o som que vocês emitem aqui não tem nome. Ele diz: Lucas, é o seguinte, nós falamos noutras línguas. Imagina Lucas perguntando: ei, o que vocês falaram era grego? Lucas diz: coitado, os irmãos dizem: doutor Lucas, coitado dos gregos. Os gregos nunca ouviram um idioma como o que nós falamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Lucas faz outra interrogação
vivem aqui fazendo comércio, comprando, vendendo, e são nossos irmãos, porque são descendentes de Ismael. O idioma que vocês falaram não era o egípcio. Disseram, não, nós vivemos no Egito e nós entendemos alguma coisa de Egito. O idioma que vocês falaram não era o latim. Disseram, não, os soldados romanos falam latim e a gente sabe o que é latim. O que vocês falaram era o quê? Não era o grego koiné? Não. Vocês falaram o quê? Vocês falaram o idioma dos filisteus? Não. Vocês falaram babilônio? Não. O sírio? Não. O que vocês falaram? Disseram, Lucas, outras línguas. Eram mistérios, Lucas. Mas que idioma é esse? Nós nem sabemos, Lucas, mas nós falamos. Imagina Lucas procurando o pastor Pedro e dizendo, Pedro, o senhor que é o pastor desse grupo aí, que idioma foi que falaram? Pedro diz, nem eu sei, mas pastor, o senhor falou, disse, falei. O senhor ouviu. O senhor entendeu o que ouvi? O que ouviu? Pedro disse, eu não entendi, era quase 120 falando e ninguém entendia nada. Mas peraí, vocês ouviam sem entender exatamente. Nós não entendíamos o que ouvíamos, mas vocês sabiam do que falava. Nós também não sabíamos o que falava. E como que era isso? Nós falávamos sem saber o que dizíamos, ouvíamos sem entender o que ouvíamos. Pastor, o que era isso? Coloca aí que era mistério, coloca que era línguas estranhas. Mas é aqui que eu entendo a terceira característica de um crente cheio do Espírito. Isso aqui é para quem é cheio. Qual é, pastor? É que além dele ouvir o que ninguém ouve, ver o que ninguém vê, ele fala o que ninguém fala. O que ninguém fala. Ei, pastor Marcelo, a Dilma não fala esse idioma, o Aécio Neves não fala, o PT não fala, o PMDB não fala, o Ike Batista não fala, mas a igreja, o crente cheio, fala. Estenda a mão aberta, China. Estenda a mão aberta, China. Quem é batizado no Espírito Santo, abre a porta e começa a falar o idioma agora. Fala em línguas, fala em línguas. Não fala em português.